nós temos aprendido já na escola bíblica dominical a respeito do que é essa expressão profética chamada breve. É uma expressão bíblica que está destacada no livro do Apocalipse, que no original, a palavra breve no original é a expressão kairos, que significa um tempo especial para a vinda do Messias. Um tempo adequado, apropriado para estabelecer juízos. Então o livro do Apocalipse é um livro que converge para este tempo profético chamado breve, que é o tempo que antecede a volta gloriosa de Jesus. As profecias, os juízos para este tempo profético chamado de breve, que não temos tempo aqui de especificá-las, mas todas elas já estão cumpridas para este tempo. Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, mas nós temos consciência e cremos que nós somos a igreja do breve. A igreja que está vivendo os prenúncios, os pré-avisos do arrebatamento da igreja. Primeira pergunta que se faz então é o seguinte: uma coisa é eu saber, é eu ter consciência que estou vivendo um tempo especial, profético, chamado de breve. Outra coisa é eu estar vivendo de acordo com esse tempo profético chamado de breve. Se Jesus voltar agora, todos nós seremos arrebatados. Amém? Maranata. O Senhor Jesus vem. Cada um responda por si. Cada um responda por si. Se nós estamos realmente prontos para ouvir o toque da trombeta. Se nós estamos dando ouvidos aos toques que o Espírito Santo está dando no meio da igreja, através do corpo, estamos obedecendo e atendendo, então nós estamos identificados com este momento. A comunhão, meus queridos, que nós estamos falando aqui, vamos falar, não é essa comunhão social. Comunhão social é uma coisa boa, não tem nada errado nisso. Então eu tenho muita comunhão com o Amadeu. A gente sempre viaja junto, ele esquece a carteira dele, eu que pego para entregar para ele. Ontem aconteceu lá, uma coisa lá. Ele comprou um presentinho, pão duro, avô pão duro. Eu falei, Amadeu, compra esse brinquedinho aqui, é só 129 libras. Não, você está doido, rapaz, você é um avô muito ruim. Eu não sou avô ainda, então eu posso falar. Mas é assim mesmo. Então tem muita comunhão com o Amadeu, né? A gente sai. E isso, meus irmãos, não há nada errado nisso. Não estou falando dessa comunhão, não. Essa comunhão social, o mundo também tem. As pessoas viajam, as pessoas saem, as pessoas se confraternizam. Essa comunhão social não depende do Espírito Santo. Não é essa comunhão que nós estamos falando aqui, não. A comunhão que nós estamos falando aqui, que o Senhor Jesus, preste atenção, que o Senhor Jesus deixou como herança. Ele deixou como legado depois da ressurreição. Antes da ressurreição, não havia essa doutrina da comunhão. Por quê? Por que não havia? Hein? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado.
Isso aqui é importante os irmãos aprenderem. A comunhão é uma herança, é um legado, é uma doutrina pós-ressurreição. Certo? Esta comunhão, que é uma doutrina, onde nós nos socializamos no Espírito, nós nos socializamos no domínio do Espírito, porque essa palavra é moderna, socializar. As pessoas, o adversário está usando esta palavra para entrar o mundo na cabeça das crianças, para colocar o mundo na cabeça dos jovens, para colocar o mundo dentro dos casamentos. A melhor maneira da igreja se socializar é na comunhão do Espírito Santo, é no domínio do Espírito Santo, é na ação do Espírito Santo, é no governo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não deve ter uma relação com a sua família, com um parente. Eu não estou dizendo nada disso, não. Eu estou dizendo que quando você olha para a Bíblia, quando Deus separou Israel, quando a igreja foi separada, o que prevalecia, o interesse maior, era que Israel, era que a igreja, eram os apóstolos, e o mesmo interesse hoje do Espírito Santo, é que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Qual comunhão? Qual comunhão que nós estamos falando aqui? É a comunhão que a Bíblia fala. É a comunhão onde você suporta um ao outro. Alguém aqui é perfeito? Ninguém aqui tem defeito, não? Então a comunhão, que é uma doutrina, que é um legado, para que a igreja se socialize, para que ela conviva, para que ela se nutra, para que ela caminhe, para que ela se fortaleça, é uma comunhão onde o Espírito, só o Espírito Santo, meus irmãos, só o Espírito Santo pode fazer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. É você suportar uns aos outros, é você se perdoar uns aos outros, é você amar uns aos outros, é você jejuar uns pelos outros, é você chorar uns pelos outros, é você se preocupar uns com os outros, é você olhar para o seu irmão e saber que ele precisa do seu apoio, ele precisa que você estenda a mão, ele precisa que você esteja orando por ele. A comunhão que o Espírito Santo opera é assim. Isso não existe aí fora. É só a igreja que vive essa experiência. Eu não estou falando que é só a igreja Maranata, não. Eu estou falando que a igreja fiel vive essa experiência. Como é que é o nosso perdão um para o outro aqui, hein? Como é que você perdoa um ao outro aqui? Eu vou dizer aos irmãos como é que é o nosso perdão. Eu quero saber se foi o mesmo perdão que Deus te deu. O nosso perdão é o seguinte: eu piso no calo aqui de Gilberto. Aí Gilberto fica chateado comigo e fala assim: ó, Daniel, eu te perdoo, viu? Mas você para lá e eu para cá. Esse é o nosso perdão. Perdão mentiroso. Um perdão falso. Um perdão que impede oração. Meus irmãos, se não tivermos comunhão uns com os outros aqui, como que a sua oração chega? Eu pergunto: foi esse perdão que Deus me deu? Foi esse perdão que Deus te deu? Vou te falar qual é o perdão que a Bíblia diz que Deus nos deu. Dos teus pecados, não me lembro mais. Eis que faço nova todas as coisas. A igreja primitiva, a igreja de Éfeso, viveu essa comunhão. Se nós, meus queridos, olha só, nós não estamos brincando de religião aqui não, nem de fazer seminário, nem de passear em Europa não. Isso é uma ilusão. Isso tudo que está aí é fútil. Isso não tem valor para a eternidade, não tem nada isso aí. Lutar pela vida é uma coisa. Agora, se iludir com as coisas desta vida aqui, isso é outra coisa totalmente diferente. Olha, a igreja, se nós somos, meus queridos, se nós somos a igreja do breve, se nós somos mesmo, então nós temos o mesmo DNA da fé da igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso já pregava a volta de Jesus. Paulo teve que doutrinar, não vai ser bem assim. Eles vendiam seus bens.
Eles não estavam mais pegos a nada material. E quando eu olho para o livro de Atos, para a igreja de Éfeso, a fé que eu vejo naquela igreja não é a fé para conquistar coisas desta vida. Não é fé para conquistar apartamento, não é fé para conquistar carro novo, não é fé para conquistar conta especial, não é fé para conquistar roupa de grife. Não tenho nada contra isso. Você pode ter, tenha. Mas a fé que eu vejo aqui na igreja de Éfeso era a fé para suportar. A igreja de Éfeso não era uma igreja de crentes mimados. A igreja de Éfeso era uma igreja de crentes provados. A igreja de Éfeso tinha musculatura espiritual. É por isso que ela suportou o Império Romano, ela suportou os leões, ela suportou as cruzes, ela suportou as arenas, e ela conquistou uma coisa que nós queremos conquistar. Eu não sei se todos querem conquistar mesmo, mas ela conquistou o maior prêmio, o grande prêmio, o bem maior, que é o céu, que é a salvação. Essa é a fé que eu vejo, meus queridos. Essa é a fé que eu vejo aqui. E uma igreja que diz a palavra aqui, perseverava. Sem comunhão você não persevera. Então isso aqui foi só uma introdução. Então nós estamos falando, meus amados, de uma doutrina pós-ressurreição. Fundamental para a sobrevivência do crente no corpo. Porque a comunhão está intimamente ligada à oração e a corpo. Você sabe qual é o tamanho da sua estatura espiritual? O meu também. Agora cada um vai se medir. Cada um se meça diante do Senhor. Sabe qual é o tamanho da sua estatura espiritual? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, João, o que eu estou falando? O tamanho, João, da sua estatura espiritual, não é estatura física não. O tamanho da sua estatura espiritual é o tamanho da sua vida de oração. Meu também. Queira Deus que Ele possa olhar aqui hoje e não ver nenhum nanico espiritual. Queira Deus que Ele possa olhar aqui e não ver nenhum anão espiritual. Queira Deus que Ele possa olhar aqui para todos nós que vê gigantes espirituais. Pessoas realmente que têm uma vida de oração, que têm uma estatura de oração. Porque a comunhão está intimamente ligada. A oração e a comunhão no corpo. Cada um deve se medir. Se você tem temor, não tem temor, não é para você a mensagem. Você não tem temor, não é para você. Daqui a pouco você sai daquele portão, você vai fumar, você vai beber, você vai fazer o que você quiser. Mas quem quer o céu, se meça. Se meça. E se conserte diante do Senhor. E procure crescer mais. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, meus irmãos. Então o pretexto que nós lemos foi: o que está fritando isso aí? Coxinha? Pastel? O que está fritando? Hein? É o microfone? É para tirar? Hein? Não, vou usar isso aqui mesmo, negócio de mão, rapaz. Não. Não, meu celular está aí. Só o seu que está aqui. Você esqueceu não, né, Amadeu? Onde eu parei? Eu sei onde eu parei. Hã? Onde que eu parei? Eu sei. Eu quero saber se os irmãos sabem. O texto que nós lemos aqui, Jesus falou: onde estiverem dois. Jesus nunca se preocupou com multidão. Ah, que bênção, nós temos 500 pessoas no seminário aqui hoje. É uma bênção, glória a Deus. Quantos estão na comunhão? Hein? Quantos estão na comunhão? Mas onde estiverem dois, ele profetizou, ou três, reunidos em nome da igreja Maranata, reunidos em nome da Assembleia de Deus.
reunidos em meu nome, em nome dele, em nome do projeto de Deus, em nome da salvação, em nome do Rei da Glória, em nome do Senhor dos Senhores, ali estou. É 2, é 3. Onde vai se cumprir aqui a primeira parte do versículo? Onde estiverem 2, ele e Maria Madalena. Diz a Bíblia que ela acordou de madrugada para ir ao sepulcro. Meus irmãos, sabe por que ela acordou de madrugada? Porque ela amava Jesus. Quem gosta de Jesus não levanta mais de madrugada. Só quem ama. Sabe por quê? Nós estamos muito cansados. Não é verdade? A gente trabalha o dia inteiro. A gente corre para um lado, para o outro. Não é? É azia, é gastrite, é dor de cabeça, é trânsito, é poluição e por aí vai. Entendeu? Mas nós gostamos de Jesus. Quem aqui não gosta de Jesus? É uma heresia eu falar aqui que ninguém gosta de Jesus. Tanto é que nós estamos aqui. Agora, quantos aqui estão amando Jesus? Ela amava tanto Jesus que ela foi a única que acordou de madrugada. Os discípulos estavam dormindo. Ela queria homenagear Jesus. Diz a Bíblia que ela estava chorando. Ela estava triste. Ela estava desesperançosa, abatida. Que para ela Jesus estava morto. A única pessoa que deu uma oportunidade nova para ela, ela achou que não existia mais. E ela ajoelhou, ela se abaixou, diz a Bíblia. Quando ela se abaixou, ela viu 2 anjos. Preste atenção. Um à cabeceira e outro aos pés. Um à cabeceira, outro aos pés. Os 2 perguntaram a mesma coisa para ela. Por que choras? É o que está na Bíblia. Onde vocês puseram o corpo do meu Senhor? O que os irmãos se lembram? O que vem à mente dos irmãos que conhecem a Bíblia? Hein? Um anjo à cabeceira e outro do outro lado. Hein? Olhando um para o outro. O que os irmãos se lembram? Hein? O propiciatório. É isso mesmo, irmã. A Arca da Aliança. Onde Deus falava com o homem através daquela tampa de ouro, do sangue do Cordeiro. Só que agora era uma nova aliança. Deus não ia falar mais através de um objeto. Agora a nova aliança era Jesus. Jesus ressuscitado. Jesus ressurreto. Quando ela se virou para trás, ela pensou que era o jardineiro. Ela não reconheceu Jesus. Por quê? Ela conviveu quase 3 anos com Jesus, minha irmã. Por que ela não reconheceu Jesus? E Jesus perguntou a mesma coisa dos anjos e acrescentou outra pergunta. Por que choras? Quem buscas? Ele sabia o motivo do choro dela. Os anjos só perguntaram o seguinte: por que choras? Mas Jesus não. Jesus perguntou: por que choras? Quem busca? Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o motivo do meu choro. O Senhor sabe o motivo do seu choro. O Senhor sabe o motivo das suas lágrimas. O Senhor sabe o motivo das suas angústias. O Senhor sabe o motivo das suas lutas. Ele sabe. E é por isso que ele perguntou para ela: a quem buscas? Porque o choro dela era exatamente esse. Ela buscava Jesus. Aí ela respondeu a mesma coisa: vocês levaram o corpo dele para onde? Me fala. Aí Jesus respondeu: Maria. Quando ele falou Maria, estabeleceu a comunhão. Até ali ela não reconheceu Jesus, mas quando Jesus falou o nome dela, Maria, ela falou: Rabone, mestre, és tu estás vivo. Jesus falou assim: não me detenhas,
Meus irmãos, eu não sei se os irmãos são igual a mim. Eu fico imaginando por que Jesus respondeu aquilo para ela. Não me detenhas, porque eu faria a mesma coisa que ela quis fazer. Ela certamente quis ir abraçar Jesus. Ela quis dar um abraço nele de alegria. Não me detenhas. Vai, avisa aos meus irmãos, aos meus discípulos, que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas se os irmãos lerem um pouquinho os textos antes de acontecer isso, quando ela viu o túmulo vazio, ela voltou lá e avisou para os apóstolos. Os únicos que vieram para o sepulcro conferir quem foi? Pedro e João. Viram o sepulcro vazio, voltaram para casa. Ela podia ter voltado, sim ou não? Sim, mas ela perseverou. Ela perseverou. Ela continuou chorando. Ela podia ter voltado. Por que Jesus usou a mulher? Por que Jesus não se revelou a Pedro e João, que eram apóstolos? Hein? Sabe por quê? Porque lá no Éden, o adversário usou a mulher para levar a mensagem do engano, da mentira, da desobediência, que trouxe a morte. Jesus agora usa a mulher para levar a mensagem da verdade, da esperança, da ressurreição e da vida eterna. Minha irmã, eu quero falar para as irmãs que estão aqui. A Bíblia mostra com clareza que as mulheres, que as irmãs oram mais, choram mais, perseveram mais, e em compensação tem mais intimidade com o Senhor. Continue perseverante, minha irmã. Não desista do seu choro. Não desista de orar. Continue buscando. Continue amando Jesus. Continue levantando de madrugada. Mesmo que todos tenham voltado para casa, continue perseverando, porque Ele vai te falar. Ele te conhece pelo nome. Ele me conhece pelo meu nome. E na comunhão, meus irmãos, é o mestre. É o primeiro ensino, é o mestre. Eu ensino. Mestre, eu ensino. Na comunhão, o Espírito Santo não depende de minha didática, nem da didática de Amadeu, nem de didática de ninguém. Na comunhão, o Espírito Santo vai ensinar a sua vida, a minha vida, ao seu coração, aquilo que Ele quer que você aprenda aqui hoje. Quem está na comunhão aqui de verdade, vai aprender aquilo que o Senhor quer que você aprenda. Na comunhão não depende de QI, não depende de didática, não depende de pedagogia. O Espírito Santo não depende de nada que é humano. O Espírito Santo não depende nem de caixa de som, nem de microfone, porque Jesus falava para 5.000 pessoas e todos ouviram e entendiam o que ele falava, porque o Espírito Santo fala direto ao coração do homem. Nós estamos falando dessa experiência, meus irmãos. A igreja da Inglaterra aqui tem tudo para crescer, tem tudo para prosperar. O Senhor deu uma visão esses dias que mulheres muçulmanas entravam dentro das nossas igrejas. Eu pergunto aqui, a igreja da Inglaterra está preparada para receber? A igreja da Inglaterra está preparada para abraçar essas pessoas? A igreja da Inglaterra está preparada para entregar dons espirituais para ela? A igreja da Inglaterra está preparada para lutar com elas, as lutas que elas vão enfrentar dentro de casa, quando elas se converterem ao Senhor? Os irmãos estão preparados para isso? Estarão preparados se estiverem na comunhão. Se estiverem na comunhão, estarão preparados. Os irmãos, este evangelho de brincadeira já ficou para trás, viu? Este evangelho de seminário de 6 em 6 meses, isso já ficou para trás. O evangelho é todo dia. O evangelho é todo dia. É viver o evangelho todo dia. Você não pode ir na igreja e não pode mesmo, o Senhor sabe do problema, da luta, da distância, mas você está na comunhão. Há uma igreja orando, há um povo intercedendo, e é assim que nós vamos vencer. É só na comunhão. Onde estiverem dois, se cumpriu. Jesus e Maria. Ou 3,
os 2 discípulos no caminho de Emaús. Prestaram atenção que eram discípulos. Discípulos. Estavam indo para Emaús. Quando você olha a geografia bíblica, Jerusalém está no alto, Emaús lá embaixo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando o homem, seja quem for, pode ser diácono, pode ser instrumentista, pode ser pastor, pode ser professora, seja o que for. Função não tem valor para Deus, tem valor para a minha vaidade, para a sua vaidade. Para Deus não tem nenhum valor isso. Desculpe minha franqueza, meus irmãos, não tem valor. Você pode ser filho de pastor, parente de pastor, seja o que for. Você se afastou de Jerusalém, você começa a descer. Você se afastou da presença do Senhor, você começa a descer. Vai descendo, você vai só descendo, só afundando. Mas como Jesus não é como eu nem você, que aponta o dedo para as pessoas e diz assim, fulano está caindo, fulano está desacertado, fulano está só descendo. Jesus não é assim não, Jesus desceu também. Desceu para encontrar com eles. Se aproximou e perguntou assim, o que está acontecendo? Estão conversando o quê? Aí eles falaram, você é de onde? Eles viraram para Jesus, 2 discípulos. Por que eles não reconheceram Jesus? Hein? Quem sabe explicar? Por quê? Eles eram discípulos. É um mistério, meus irmãos, a comunhão é um mistério. Não é pelo fato de você ser membro da Maranata que você está em comunhão. Não é isso não, hein? Não é isso não. Você é de onde? Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Aí Jesus começou a conversar com eles. Diz a Bíblia que Jesus começou lá de Moisés e os profetas e foi falando com eles, conversando. Agora só Jesus falava e eles ouviam. O coração deles ardia. Lá na aldeia eles confessaram, mas eles reconheceram Jesus no caminho? Não, mas o coração deles ardia. Seu coração está ardendo. Talvez você não conheça ele ainda, mas seu coração está ardendo. Se está ardendo não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo está te falando. Lá na aldeia, diz a Bíblia, declinou o dia. O sol do universo criador apagou. Chegou a noite. Mas o sol da justiça estava ali ainda. O sol da justiça ainda estava ali. Jesus fez que, embora eles fizeram um convite, fica conosco. Já é tarde. Fica conosco. Já é tarde para você. Você acha que já é tarde para sua filha? Você acha que já é tarde para sua situação? Você acha que já é tarde para o seu casamento? Você acha que já é tarde para a sua fé? Você acha que é? Faz o que eles fizeram. Convide Jesus. Jesus nunca rejeitou um convite. Nunca. Eu rejeito o convite, você rejeita também. Mas ele não. Ele nunca rejeitou um convite. E ele entrou. Ele entrou. Quando ele deu graça e partiu o pão, era profético. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Ele partiu o pão, os olhos dele se abriram. É o Senhor. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Jesus desapareceu diante deles. Com Maria é o mestre. 2 ou 3, Jesus e os 2 discípulos. Agora Jesus se revela como divino companheiro. É o amigo fiel. É o amigo das horas difíceis e das horas boas. É o amigo que não falha. É o amigo que nunca está ocupado. Ele se revela como divino companheiro.
Alguém aqui se sente só? Algum tipo de solidão? Você está dentro da igreja, mas acha que está sozinho, ninguém liga para você. Está enganado, está enganada. Ele está do nosso lado. Eram discípulos, mas a comunhão só estabeleceu quando partiu o pão. Terminando, Jesus agora vai se revelar aos 11 discípulos escondidos em determinado local, com medo dos judeus, diz a Bíblia. Eles estavam apavorados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Diz a Bíblia que Jesus se coloca no meio deles. Por que ele não bateu na porta? Por que ele não bateu na porta para entrar? Por que ele atravessou as paredes e entrou? Por que ele vai bater na porta se ele é a porta? Ele é a porta. Ele é a porta da nossa alegria. Ele é a porta da vida eterna. Ele é a porta do alento, do consolo, do renovo, do fortalecimento. Ele é a porta que se abre. Se colocou no meio. Uma coisa eu dizer assim, Gilberto está aqui no meio. Está entre nós, né? No meio. Mas no original não. No original aquilo que se colocou no meio, ele se colocou no centro. Ele se colocou no centro da reunião. No meio. Tudo agora estava em volta dele. Meus irmãos, a igreja na comunhão, Jesus é o centro. O centro não é os pastores do Brasil, o centro não é ninguém. Quando a igreja está na comunhão, o centro da reunião, o centro do culto, o motivo do culto, o poder do culto, a graça do culto, a glória do culto, a bênção do culto, é Ele. A igreja da comunhão, ele se coloca no meio. Tudo agora é em torno dele. Tudo agora é em volta dele. Tudo agora é para ele. A atenção é dele. O louvor é dele. A adoração é ele. A glória é para ele. A gratidão é para ele. A igreja na comunhão tem essa experiência. Quem não está na comunhão não tem essa experiência. Me desculpe, mas quem está na comunhão aqui está entendendo o que eu estou falando. Porque você tem essa experiência com o Senhor. Você às vezes vem cansado, vem triste, vem abatido, chega até atrasado, mas você entra, o Senhor estabelece a comunhão contigo e você sabe que Ele está presente. Ele te atrai, o Senhor atrai a igreja, o Senhor atrai a nossa atenção, Ele atrai a nossa adoração, Ele atrai o nosso louvor, Ele atrai a nossa gratidão. O Senhor se torna o centro da nossa vida. Meus irmãos, quantos crentes aqui, Jesus não é mais o centro da vida deles, Jesus é um acessório só, Jesus está lá na sala, lá no porão, mas a igreja da comunhão, Ele está no meio, Ele está no centro da igreja. Sabe o que Ele falou para os discípulos? Paz seja convosco. Diz a Bíblia que quando Ele falou paz, foi substituído no coração deles medo, aflição, por alegria. O coração deles se alegraram. Acontece com o nosso coração isso? Sim ou não? Quando nós estamos na comunhão, nós sentimos a paz que o mundo não dá. Ele falou de novo: paz seja convosco. E a terceira vez, ele não falou paz, ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A salvação é assim. A igreja na comunhão, ela tem a paz do Pai, a paz do Filho
e a paz do Espírito Santo. Nada é por acaso. Tudo é profético. Com Maria é o mestre, é o ensino. Com os 2 discípulos é o divino companheiro. E nessa passagem aqui que eu citei lá de João capítulo 20, é irmão. Ele se revela como irmão. É muito humilde. Jesus é muito humilde. O Espírito Santo é muito humilde. Nós não somos não, mas o Espírito Santo é. Sabe por que nós somos irmãos? Nós nascemos em estados diferentes. Tem pessoas aqui de outros países aqui, mas nós somos uma família só. Sabe por quê? Nós temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, esta é a herança, esta é a doutrina que o Senhor Jesus deixou depois da ressurreição. Estamos vivendo esta doutrina? Se estamos, nosso coração pode dizer: Maranata, 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 o Senhor Jesus vem. Porque a igreja que será arrebatada não é a igreja que está reunida. A igreja que será arrebatada é a igreja que está na comunhão. Quem estiver na comunhão vai ouvir o toque da trombeta. E no abrir e fechar de olhos estaremos para sempre na presença do nosso Salvador, do nosso Redentor. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, somente a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.